sabia que as fontes renováveis representam 88% da matriz energética brasileira? Segundo o Ministério de Minas e Energia, as fontes renováveis representaram 88% da matriz de produção de energia em março de 2019, contra 11% proveniente de fontes não renováveis. Enquanto isso, no cenário mundial, 76% da matriz elétrica é produzida a partir de fontes não renováveis. Aqui discutiremos a atuação das fontes termoelétricas movidas a carvão e hidrelétricas, pontuando suas vantagens e desvantagens, visto que causam impactos ambientais, e propondo possíveis soluções a curto e longo prazo. Algumas vantagens principais de se utilizar uma usina hidrelétrica para gerar energia são a não emissão de gases poluentes, uma vez que seu combustível é a própria água. A água represada, dependendo do projeto, pode ser utilizada para a irrigação de plantações nas proximidades da usina, e a usina tem um custo operacional baixo, pois elas são automatizadas. Segundo dados do governo brasileiro, em 2018, as hidrelétricas representaram aproximadamente 60% de toda a capacidade instalada do país, contando com cerca de 95 gigawatts. O seu funcionamento depende do tipo de reservatório utilizado, que podem ser dois: de acumulação, mais conhecido, e de fio d'água. O primeiro, como seu nome já diz, permite o acúmulo de grande quantidade de água. A vantagem é que nos períodos de estiagem as usinas não sofrem baixas na geração, uma vez que possuem esses estoques. Entretanto, isso tem seu preço: alagamento de grandes áreas, muitas vezes ricas em biodiversidade. Já o segundo tipo, de fio d'água, é considerado mais sustentável, pois a energia da usina é gerada a partir da correnteza dos rios, e assim, a dimensão de área alagada é menor, por não precisar do armazenamento. Já as desvantagens das hidrelétricas consistem principalmente no fato de que a sua construção devasta uma enorme área, principalmente se a usina for do tipo armazenamento. E dessa maneira, toda uma civilização, fauna e flora são devastadas durante o represamento, como por exemplo a destruição do ponto turístico Salto de Quedas quando houve a construção da usina de Itaipu. Para evitar os impactos ambientais da criação de novas usinas hidrelétricas, tem-se como solução o investimento em geração de energia solar. A energia solar é uma das fontes que mais recebe investimentos ao redor do mundo, chegando a 160,8 bilhões de dólares de recursos aplicados em 2019. Para o uso dessa importante fonte renovável, há duas formas que se destacam: a energia solar heliotérmica, que se refere ao uso do calor provocado pela luz solar na obtenção de eletricidade, enquanto a fotovoltaica utiliza da movimentação dos elétrons desse raio. O uso desse tipo de energia, até o final de 2018, representou 2 gigawatts de capacidade instalada do Brasil, e a previsão para o final de 2019 é de que atinja o valor de 3,3 gigawatts. Por mais atrativo que seja a utilização desse tipo de recurso, é preciso estudar seus pontos positivos e negativos, e analisá-los caso a caso antes de sua implementação. O alto custo necessário para a instalação de um sistema desses é uma das grandes desvantagens do uso da luz solar. O investimento de uso doméstico, por vezes, pode chegar ao valor de um carro novo, por exemplo. A intermitência da fonte também é um problema, uma vez que não há eficiência suficiente de produção de energia elétrica por parte das placas solares à noite ou em dias nublados, por exemplo. Apesar de grandes pesquisas sendo feitas na área, ainda não há um sistema de armazenamento de energia satisfatório para suprir a demanda energética nos momentos com pouca incidência solar. Por outro lado, o uso dessa fonte ainda traz consideráveis vantagens, como, por exemplo, podemos citar a longa vida útil e a baixa necessidade de manutenção do sistema. Além disso, a luz solar é um recurso inesgotável e renovável, principalmente no Brasil, um dos países com maior incidência desses raios no mundo. Com a crescente conscientização ambiental, a utilização de uma fonte de energia limpa se mostra uma escolha extremamente relevante. A seguir, veremos os problemas e soluções das usinas termoelétricas. As termoelétricas são instalações industriais que geram energia elétrica a partir da queima de combustíveis fósseis, como carvão e gás natural. Por meio da combustão dessas fontes, uma caldeira com água é aquecida, transformando o conteúdo em vapor. Este último, em alta pressão, passa pelas pás da turbina do gerador, girando-as. Essa energia mecânica é então transformada em energia elétrica, por meio de bobinas. As formas de produção de energia são praticamente iguais, variando apenas os combustíveis para as respectivas usinas, que podem ser usina a óleo, usina a carvão, usina nuclear e usina a gás.
Agora veremos um exemplo de funcionamento de uma usina termoelétrica a gás. De energia a gás, o ambiente é filtrado para evitar a entrada de partículas indesejadas do compressor da turbina a gás. Uma vez dentro da turbina, o ar é comprimido e direcionado para as câmaras de combustão, que são projetadas para obter alta eficiência na queima do gás, com baixa emissão de óxido de nitrogênio. O resultado da combustão é um composto gasoso com alta temperatura e pressão e grande quantidade de energia, que é transformado em energia mecânica através das palhetas de turbina. Essas palhetas fazem girar um eixo que, por sua vez, gira o eixo do gerador. A energia elétrica gerada neste processo segue para a subestação e depois é encaminhada às linhas de transmissão. A grande vantagem do carvão mineral no Brasil é a abundância do combustível, sendo possível explorá-lo com eficácia dentro de uma usina termoelétrica. Já a vantagem do gás natural é ser um combustível fóssil menos poluente. Entre as desvantagens, o grande impacto ambiental da usina termoelétrica é a liberação de grandes quantidades de poluentes no meio ambiente, o que pode agravar o efeito estufa. Problema este que pode ser diminuído com o uso do gás natural. Um exemplo da boa utilização do gás natural foi a substituição de óleo combustível e diesel em termoelétricas de Manaus, que significou uma redução de 73% na poluição provocada pela queima de combustíveis fósseis pela cidade. A troca do combustível resultou também na diminuição em 55% na emissão de gases de efeito estufa, como metano e dióxido de carbono. Sem o gás natural, Manaus emitia 16 toneladas de monóxido de carbono e 129 toneladas de óxido de nitrogênio por dia. Em 2014, quando 65% da geração das termoelétricas era movida a gás natural, estes números caíram para 12 toneladas e 52 toneladas por dia, respectivamente. Se todas as usinas de Manaus passassem a utilizar o gás natural como combustível, a cidade estaria emitindo 89% a menos gases de efeito estufa, trazendo uma melhor qualidade do ar. Essas mudanças, apesar de diminuírem ou resolverem os problemas ambientais causados, têm sua viabilidade posta em questão quando tratamos de tempo e dinheiro, pontos cruciais para a geração de energia elétrica. Ao mudar uma usina de carvão para uma usina de gás, faz com que todo o mecanismo de queima de combustível tenha que ser trocado, devido ao tipo de combustível utilizado. Além disso, é necessário importar gás natural, uma vez que o Brasil não é autossuficiente nesse recurso, e mesmo que em menor quantidade, a sua queima continua emitindo gases poluentes. Apesar do investimento atual em fontes de energia renovável estar crescendo, é importante focar na utilização destas de forma sustentável. Mesmo com os aspectos negativos citados, estas são duas alternativas a serem consideradas para solucionar a dependência quase única de combustíveis fósseis e de imensas hidrelétricas, que em tempos de seca sofrem extrema dependência da primeira. O que vamos deixar para os nossos filhos, se o mundo em que vivemos estamos destruindo? O planeta está doente, passando muito mal. O sintoma é evidente, o aquecimento global. Adote uma árvore